tarde sempre vem abundância, né? Então, assim, dia lindo de domingo, e agradeço a presença de todos aqui. E hoje nós vamos, antes de começar nosso estudo sobre a passagem do Evangelho, vamos fazer uma pequena prece. E essa prece, ela nos ajuda a nos preparar para o passo que vamos tomar depois dessa preleção. Então, aqueles que puderem, fechem seus olhos e vamos agradecer a Jesus, ao plano espiritual, por aqui estarmos reunidos em seu nome, nessa noite de domingo. E vamos pedir a Jesus que esteja conosco, que nos acompanhe durante essa preleção e que nos acompanhe após essa preleção também. Que possamos todos sair daqui melhores do que entramos. E que Jesus também abençoe as nossas famílias, aqueles entes queridos que não puderam vir, para que todos recebam sua luz, seu amor e sua paz. Que assim seja. Bom, a passagem de hoje é uma das passagens mais interessantes do Evangelho. Eu vou ler rapidamente, são duas, para nos situarmos, são duas passagens, uma de São Lucas e outra de São Mateus, bem curtinhas. A de São Mateus diz o seguinte, Jesus dizendo: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. E a passagem de Lucas: vós penseis que eu vim trazer a paz à terra? Não vos digo eu, mas sim a separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Uau! Jesus dizendo isso. Vocês imaginam aquela época, se as pessoas que estavam ao redor dele, fariseus, doutores da lei, que estivessem ouvindo, o que eles iriam pensar de Jesus? Estamos à frente de um sanguinário conquistador que veio trazer a espada e romper nossos laços familiares e causar discórdia entre as pessoas. Essa poderia ser a impressão que nos passa essa passagem. Mas Jesus, muito embora tenha dito isso, durante toda a sua pregação, ele fez o contrário. Ele pregou o amor, vivenciou o amor, demonstrou o amor, a paz. Então, por que ele teria falado de uma forma tão dura, como ele disse nessa passagem? Porque foi uma passagem profética. Jesus sabia que a sua doutrina iria abalar as estruturas então vigentes. Iria abalar seria uma oposição à frente daqueles líderes religiosos e políticos. Porque afinal, naquele tempo, imaginem vocês falar sobre amar vossos inimigos. O bom samaritano, naquela época, para o povo hebreu, falar do bom samaritano era quase que uma ofensa. Falar para perdoar aquele que vos faz mal, para dar a face direita àquele que bateu na face esquerda. Então, tudo que ele trouxe com o cristianismo certamente iria causar discórdia. E tanto foi uma passagem profética que a história nos mostrou
que a história nos mostrou que aconteceu. Perseguições aos cristãos, perseguições dos cristãos contra outras pessoas, várias guerras religiosas, enfim, tudo aquilo que ele disse, que eu não vim trazer a paz, mas a espada, acabou se concretizando. Porque a mensagem central dessa passagem é: ser cristão não é fácil. É fácil ser cristão? É fácil seguir aquilo que Jesus trouxe para a gente? Não odiar os vossos inimigos, amar o vosso próximo como a si mesmo. Não é fácil. E Jesus, sabendo que não era fácil, desde o princípio já disse: olha, vai ter que ter uma persistência. Para vocês conseguirem alcançar o reino dos céus, que na verdade é a paz interior, vocês têm que ter persistência. Sem contar aquelas pessoas falsos profetas que se apropriaram das mensagens de Cristo e transformaram aquilo numa forma de comércio, etc. Então, ser cristão não é fácil. E é por isso que ele veio trazer a espada e não a paz. Mas nesse sentido figurado. Não no sentido de derrotar inimigos, de perseguir aqueles que não são da mesma doutrina, e outras tantas coisas que nós vimos, né? Porque é a história está aí, está posta, não tem como negar. Porém, Deus, sabendo que não era fácil, nos ajuda. Por que Ele nos ajudou? Porque Ele mandou o Consolador prometido. Ele nos mandou durante a passagem de Allan Kardec aqui no planeta Terra, a doutrina consoladora, que é o Espiritismo. E essa doutrina vem para o quê? Para reviver o cristianismo, reviver a nossa fé e a nossa coragem. Porque a fé e a coragem são evangélicas. Quem tem fé, a fé nos ajuda a nos ligar a Deus, a manter a nossa ligação com Deus. E a coragem, baseada nessa fé, nos ajuda a suportar as provas que nós temos aqui a passar pela terra. Porque sem fé e sem coragem, nós desistimos. Os problemas se tornam muito grandes e nós não conseguimos lidar com isso. É claro, existe uma passagem de Valdo Franco que diz o seguinte: a doença é um fato. A doença é um fato para todos nós somos humanos encarnados nesse corpo material. A doença é um fato. Ser doente é uma opção. Todos nós vamos passar por doenças, mas ser doente é uma opção. E passa a ser uma opção quando nós conseguimos trabalhar essa nossa fé e essa nossa coragem. Porque a fé é muito importante na doutrina espírita. Ela é muito importante. A caridade, ela deriva dessa nossa fé. A doutrina consoladora, o entendimento daquilo que passamos nessa encarnação, seja por expiação, seja por prova, depende da nossa fé também. Então, quando nós temos fé e coragem, nós nos tornamos pessoas mais tranquilas. Nós aceitamos melhor aquilo que Deus nos manda. E não nos tornamos, podemos estar doentes, mas não seremos pessoas doentes. Agora, voltando àquilo que Jesus disse. É fácil? É claro que não. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas nós temos um caminho. O fato de estarmos aqui no domingo de feriado já mostra que nós estamos aqui lutando para tentar ser algo melhor.
ser pessoas melhores, buscar alguma coisa melhor. E o falar é importante, mas não é mais importante do que o fazer. São Francisco de Assis diz o seguinte: pregai o Evangelho e, se preciso, use palavras. Então vocês veem que só se for preciso nós vamos usar palavras, porque nós pregamos o Evangelho em nossas ações, no nosso dia a dia. E não adianta fazer um curso, virar preletor, ou então no trabalho, em casa, né, fazer grandes discursos, se a gente não vive isso no dia a dia. Então, só se for preciso a gente vai usar palavras, mas o Evangelho nós vamos ter que pregar todos os dias da nossa vida. E essa fé, essa coragem, eu trouxe uma história aqui, uma história verídica, do nosso querido Ricardo Orestes Forni. Ele é médico, espírita, escritor espírita, vive em Tupã. E ele tem esse livro chamado Um Admirável Mundo Bom, que são contos, histórias e lições. E tem uma história muito interessante da Laurinha, aqui nesse livro. E que eu achei bem interessante, porque ele tem tudo a ver com o que Jesus nos disse nessa passagem. Que ser cristão não é fácil. E depende da nossa fé e da nossa coragem. Então, vocês me dão licença de ler um pedacinho. Começa assim: Laurinha é o seu nome. Ela existe e mora no interior do estado de São Paulo. Laurinha tem 10 anos e pesa apenas 17 quilos. É deficiente física e apresenta problemas mentais. Por isso ela vive numa cadeira de rodas, dessas cadeiras bem simples. Ela e sua mãe moram num bairro de uma grande cidade. Naquele local não há asfalto, o que acarreta grandes sacrifícios para transportar a menina, principalmente por ocasião da chuva, quando o barro atola as rodas da cadeira. Aí, quando perguntam à mãe o que a filha significa para ela, aquela senhora, com um grande sorriso na face, responde que a menina é seu anjo da guarda. Sim, anjo da guarda. Isto porque, antes do seu nascimento, a mãe vivia tomando remédios para depressão e para emagrecer. Nunca mais se preocupou com remédios para obesidade ou para depressão. A filha foi a medicação de Deus para ela. Sua cruz é pesada e leve ao mesmo tempo. Pesada de acordo com os valores do mundo, mas leve porque ela toma dessa cruz e atende ao chamamento de Cristo em Mateus: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Portanto, as dificuldades da vida são feitas, são testes para nos desafiar, para desafiar a nossa coragem e a nossa fé. E quando nós vemos histórias como a da Laurinha e tantas outras histórias, nós paramos para pensar como nós reclamamos, né, que às vezes aquela camisa está mal passada, o tempero da salada não está muito bom, e tantas outras coisas pequenas que vivem nos atormentando, né, assim, e pessoas que realmente têm uma coisa pesada para suportar, talvez estejam acima desse tipo de problema. Por quê? Porque a fé e a coragem dessas pessoas fazem ir para frente, fazem carregar. Imagina uma mãe dessa menina para colocar uma menina no ônibus, uma cadeira de rodas, carregar no colo e colocar no ônibus. Então, eu peguei essa passagem porque eu me lembrei dela, e ela tem tudo a ver.
Essa mãe poderia ter ficado reclamando a vida inteira. Poderia ter dito, não, eu vou passar esse problema para outros. Eu não preciso desse problema na minha vida. Mas não, com fé e coragem, ela cuida da sua filha. E segundo Flori, que é médico, provavelmente já conheceu, essa criança existe, como tantas outras pessoas existem. Então, quando nós estivermos achando que a nossa cruz é muito pesada, vamos lembrar dessa passagem que diz: ser cristão não é fácil, mas se eu tenho fé, se eu tenho confiança, se eu tenho coragem, eu vou passar por tudo isso. E quando nós pararmos de reclamar e de nos lamentar, porque meu salário está aquém do que eu gostaria, enfim, tudo aquilo, né? Porque o trânsito é insuportável, não aguento mais. Vamos olhar para trás. Sempre que a gente olhar para trás, nós vamos ver que alguém está com uma cruz muito mais pesada do que a nossa. E nós vamos nos lembrar que ser cristão não é fácil, mas que com força, coragem e muita fé, nós vamos conseguir superar todos os obstáculos. Portanto, essa moral não é estranha, não. Essa moral é muito real, muito presente, e é um recado para a gente. O que Deus nos manda é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Podemos não entender naquele momento, mas no momento futuro nós vamos entender e vamos até agradecer. Essa é a passagem de hoje. Vamos agradecer mais uma vez o plano espiritual. Vamos agradecer por essa oportunidade. E vamos tentar ser pessoas melhores. Ajudar o próximo, fazer o bem, pregar o Evangelho em nossas ações, independente de nossas palavras. E assim voltarmos revigorados para nossos lares e com muita luz e com muita fé no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.